Você já teve a sensação de que, de repente, todo mundo começou a te irritar? Aquela pessoa que antes você conseguia ouvir passou a parecer insuportável. As conversas começaram a cansar, pessoas reclamando, pessoas instáveis, superficiais. E sem perceber, você só quer ficar na sua. A primeira conclusão que muita gente tira é: nossa, as pessoas estão cada vez mais difíceis. Mas será mesmo? Ou será que existe alguma coisa acontecendo dentro de nós que está mudando a forma como enxergamos o mundo? Foi exatamente essa pergunta que eu fiz às cartas do tarô. Perceba, eu não perguntei por que as pessoas estão me irritando. Eu perguntei o que está acontecendo comigo que eu estou tendo essa percepção das pessoas. E essa pequena mudança faz muita diferença na leitura. E as cartas que saíram foram o mundo e o 10 de espadas, pelo método americano que eu trabalho. E elas me fizeram refletir algo que eu considero bem importante e vim aqui compartilhar com você. Mas antes, eu quero trazer um adendo aqui. Eu acredito profundamente nas cartas do tarô, porque eu trabalho com esses arcanos há 6 anos. E eu já vi o quanto ele pode ajudar as pessoas a se compreender melhor a sua própria vida. Só que por eu acreditar nele, eu também penso que ele precisa ser utilizado de forma responsável. O tarô ele não faz diagnóstico. Ele não substitui um psicólogo, não substitui um médico, um psiquiatra. O que ele faz é mostrar, através de uma linguagem simbólica, um estado interno nosso. É como se a gente tirasse uma fotografia daquele momento da vida. E muitas vezes, essa fotografia vai nos ajudar a enxergar aquilo que a gente está tentando ignorar. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Quando eu vi o mundo, a primeira coisa que eu pensei, bom, conclusão, encerramento de ciclo, realização, mas existe um aspecto dessa carta que quase ninguém comenta. Depois de um ciclo muito intenso, vem o quê? Vem o cansaço. Vem a saturação. E existe aquela sensação de que você já viveu muito emocionalmente, tanta coisa que você não está mais conseguindo absorver nada. O seu sistema ele entra em colapso. Chega! Agora você precisa parar, respirar. E com esse 10 de espadas, estava bem claro para mim isso. Eu fui sincera. Eu não estou enxergando essa carta como trágica. Eu estou enxergando ela como um limite que eu precisava colocar na minha mente, no meu emocional, na minha capacidade de continuar absorvendo problemas, conflitos, expectativas. E naquele momento eu pensei, essas cartas aqui, elas não estão falando das pessoas. Elas estavam falando de quem? De mim. Da minha capacidade de continuar sustentando aquilo ou não. E foi quando surgiu essa reflexão. Quando a gente começa a nos irritar com todo mundo, será que o problema está em todo mundo? Ou será que o nosso sistema interno está pedindo socorro? Porque existe uma tendência muito comum, tá? Principalmente pra gente que trabalha com a parte energética, com a espiritualidade. A gente muda de humor, a gente fica irritada. É normal, somos seres humanos. Somos mais sensíveis, a gente capta muita coisa. E aí a gente começa a se isolar. E imediatamente a gente vai logo pensando, peguei uma carga de alguém. Tem alguma energia ruim rondando. Alguém fez alguma coisa pra mim. Só pode. Pode acontecer. Pode, claro que pode. Mas essa não pode ser a nossa primeira conclusão, tá? Porque nem toda mudança emocional ela vai ter origem na espiritualidade. E isso é uma coisa que eu faço questão de falar, porque eu vejo muitas pessoas procurando explicações espirituais para situações que também precisam ser olhadas por outros profissionais, por outros contextos. E no meu caso, eu estou trazendo aqui como exemplo, eu comecei a olhar para a minha realidade. Bom, o que está acontecendo aqui comigo? Eu vi que eu estava atravessando um período de sobrecarga emocional, estava trabalhando muito, vivendo mudanças importantes na minha vida. Existiam muitas coisas acontecendo, assim, ebulição, e eu precisava considerar isso. Eu não podia só dizer que era espiritual. Mudanças hormonais, adaptação com uma nova medicação que eu estava tomando na época, um próprio estresse que foi acumulando. Então, assim, várias coisas estavam acontecendo e poderiam ser hipóteses possíveis. Que aí foi quando eu percebi, falei, pô, o tarô aqui tá sendo muito honesto comigo, como sempre é, né? Ele não vem aqui trazendo uma causa. Ele veio me mostrando que, assim, Bruna, existe um estado interno seu que precisa ser encerrado e tá pedindo socorro. E isso aí muda completamente, né? Porque você fala, caramba, o objetivo da gente encontrar essas respostas é justamente quando a gente melhora as nossas perguntas. E aí é uma grande contribuição que eu vejo como o tarô
vem como uma ferramenta para nos auxiliar no nosso processo de autoconhecimento. Porque ele vai te obrigar, sim, a pensar, porque ele vai ampliar a consciência, ele vai mostrar aspectos da nossa própria experiência que muitas vezes a gente não consegue ver sozinho, a gente está muito ali, ó, no afã. E isso conversa com algo que eu venho aprendendo dentro da psicologia. Eu estou na minha segunda graduação e eu tenho estudado essa parte emocional, sobre essa questão de sobrecargas, da nossa tolerância a diminuir. Tá? E aquilo que a gente era uma coisa pequenininha, que incomodava pouquinho, ela começa a incomodar muito. Tudo, o barulho, as pessoas, as conversas, tudo vai pesando muito. E essas pessoas, elas começam assim, a parecerem mais difíceis, mas na verdade não, né? Não mudaram. O que mudou foi a minha capacidade de lidar com todos aqueles estímulos. E isso não significa que eu estava me tornando uma pessoa ruim, não gosto mais de pessoas. Não, não. Isso estava me mostrando que eu precisava não ficar forçando uma socialização, e sim procurar entender. Né? Precisava que reconhecer que eu tenho que dar limite. Preciso descansar. Eu preciso organizar a minha mente. Olhar para aquilo que eu estava sentindo, mas eu não estava conseguindo explicar. A vida, ela é muito cíclica, tá? E sim, às vezes a gente se estressa, a gente vive num mundo acelerado, onde a gente descansa pouco, principalmente a nossa mente. Mulheres, principalmente, têm questões hormonais, temos questões emocionais, muita coisa. E para quem acredita também na questão da dimensão espiritual, sofremos impactos também. Então, assim, uma coisa ela não exclui a outra. Na verdade, tudo, no meu ponto de vista, coexistem. Tá? E foi essa leitura que me ensinou muito, como o tarô me ensina todos os dias, né? Ele não vem respondendo tudo mastigadinho, resolvendo meus problemas, minhas questões. Mas ele me faz parar de ficar procurando culpados do lado de fora e começar a olhar aqui, ó, pra dentro. É difícil, né? E aí que é um grande presente que essas cartas têm para nos oferecer. Não respostas prontas, tá? Mas aquelas perguntas que façam com que a gente amplie a consciência. E eu quero terminar esse vídeo deixando essa reflexão, sabe? Quando foi a última vez que você fez uma pergunta pro tarô que não era para entender o que ia acontecer, mas sim para você compreender sobre você mesma? Né? A qualidade da resposta que você vai receber, ela vai depender da qualidade da pergunta que você faz. Qual o seu propósito? Qual o seu objetivo? Tá? Se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe aqui nos comentários. Qual foi a pergunta mais transformadora que o tarô já despertou na sua vida? Eu vou adorar ler a sua experiência. E quero deixar um convite. Se você gosta dessa proposta de integrar tarô, autoconhecimento, espiritualidade, psicologia de uma forma bem responsável, inscreva-se aqui no canal. Porque é exatamente esse tipo de conversa que eu quero construir com você por aqui. Até lá!